a ideia desse bate-papo aqui hoje, né, Joel e Ali, que é trazer, explicar para as lojas, né, para os nossos clientes, para as lojas de veículos, assim, o porquê que o Revenda Mais lança certos produtos, por que aqueles produtos, produtos ou serviços que a gente lança, por que as lojas pedem isso, quais são as dores que as lojas têm, né? Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre algumas ferramentas que o Revenda Mais tem e da onde surgiu a ideia da gente fazer isso, né? O porquê, a dificuldade das lojas e tal. Então acho que é esse que é o bate-papo. Exato, de hoje. porque o nosso produto principal é o sistema gerencial. Exato. E aí nós temos lojas que estão conosco há mais de 15 anos. Exato. E talvez não estão se atentando a todas as novidades que nós estamos fazendo. Então a gente trouxe algumas ferramentas que o pessoal está gostando muito para a gente divulgar para vocês. E quem já usa também entender um pouquinho mais. Exato. A gente até percebeu isso bastante na Fenalto, né? A Fenalto. Muitos clientes que visitaram a gente, que são clientes já há mais de 5, 6, 8, 10 anos, que não sabiam que a gente tinha todas essas ferramentas dentro do sistema. Apesar de a gente fazer toda uma divulgação, e-mail marketing, coloca lá uma imagenzinha na tela inicial, mas a gente sabe que no dia a dia às vezes as pessoas não percebem, né? Passa despercebido, então eles não sabiam que a gente tinha várias ferramentas dentro do Revenda Mais que ao longo do tempo a gente foi lançando e eles acabaram não tomando conta, né? Não tomando ciência disso aí. Em cima desses lançamentos, dessas ferramentas que vocês falam, assim, o Joel trabalhou na rua, eu trabalhei na rua, a gente atendeu os lojistas em campo, a gente está no escritório, mas é que a gente entende que isso aqui tudo é demanda que o lojista pede. No dia a dia, tudo é uma necessidade do lojista. Então, assim, para a gente mostrar para todo mundo que a gente não é um sistema engessado. Então, nesses 8 anos de Revenda Mais, tudo que foi pedido é feito. Você está falando da Fenalto, né? A gente teve anteriormente, um mês antes, a gente teve em São Paulo, no Congresso do Vendedor Automotivo, e um lojista muito parceiro, até fazendo um marketing nosso lá, divulgando, e ele falou assim, eu acho tão legal vocês, assim, essa atenção que vocês dão para a loja, assim, e vocês são muito rápido. Aí ele comentou sobre um dos assuntos que a gente vai até falar depois, que é a assinatura eletrônica, e ele falou, quando ninguém comentava sobre isso, eu mal olhei no meu sistema do Revenda Mais, já estava a assinatura eletrônica pronta lá dentro. Então, assim, a gente sempre está escutando o lojista, a necessidade da loja. E nesse sentido, Ali, que eu queria até reforçar que essas demandas, elas vêm de diversas lojas. Centenas, milhares de lojas que a gente atende. Então, não é uma coisa que a gente tirou da nossa cabeça. Eu tenho uma loja e eu sei o que eu estou fazendo, então eu vou lançar isso aqui porque eu sei que isso aqui vai servir para todo mundo. Não é assim. A demanda de uma loja não é necessariamente a demanda das outras lojas. Boa. Então a gente, quando lança uma ferramenta, a gente só lança a ferramenta porque diversas lojas foram pedindo essa solução, explicaram a dor, aquele problema que está acontecendo, e é por isso que a gente lança essas ferramentas, porque muitas lojas têm essa necessidade, e quando a gente lança essas ferramentas, a nossa preocupação é sempre trazer uma ferramenta que seja flexível para poder atender diversas demandas, né? Porque aquela dor, que é a dor principal, tem lojista que trata de um jeito, o outro quer ajustar e customizar um pouquinho para trabalhar do jeito dele. Então, a nossa preocupação realmente é essa, trazer ferramentas novas e de uma forma flexível para que cada lojista possa se adaptar do melhor jeito. Isso aí, o Revenda Mais foi construído em cima da necessidade de centenas de lojas. Exatamente, né, exatamente. Vamos lá então, vamos pro primeiro assunto aqui? Vamos lá. CRM, tá na boca de todo mundo. Agora, né, a gente já lançou, me corrija, que ano que foi? Cara, mas eu acho que 2017 ou 2018 foi a primeira versão do CRM, né? E até legal a gente esclarecer, porque a gente fala de CRM, né? Mas acho que o termo mais comum nas lojas de veículos é o gestor de leads, né? Então, a gente chama de CRM por quê? Porque o CRM é a gestão do relacionamento com o teu cliente, né? Com os clientes. Isso. Então, a gente chama de CRM porque o Revenda Mais, além de ser um gestor de leads, né? O que é um gestor de leads? É um gestor das propostas, contatos que você recebe. Que é aquele contato que vem do Webmotors, do iCarros, do OLX, dos classificados, do site da loja. Todos esses leads, esses contatos que acontecem de fora para dentro e cai todo centralizado numa única área dentro do Revenda Mais, que é o nosso CRM, né? A gente também fornece oportunidades de negócio através da carteira de clientes da própria loja, que a gente chama de leads internos. Que a maioria dos CRMs de mercado não tem isso, porque são CRMs que são vendidos separados do sistema de gestão. Não tem a conexão. Não tem a conexão. E como o Revenda Mais inicialmente é um sistema gerencial, toda a informação da compra, da venda, tudo está registrado dentro do sistema. Então, é muito fácil a gente extrair essas informações que geram oportunidades para a loja vender mais, né? Trabalhando com a própria carteira de clientes, que a gente chama de leads internos, né? A gente chama de leads internos, né? Então, por isso que a gente chama CRM. O Revenda Mais a gente trata como CRM, não só como gestor de leads, né? Isso aí.
E o CRM já vem de muito tempo. A gente fez um vídeo sobre CRM, Ari, e veio lá dos anos 90 nos Estados Unidos a primeira versão, né? Foi. Eu não vou lembrar a data exata, a gente gravou esse vídeo em janeiro, mas foi anos 90 mesmo, assim, começou, e daí 2000 para 2010, assim, teve um investimento maior que o mundo todo começou, né? Começou nos Estados Unidos, aí o mundo todo começou a usar como uma ferramenta mesmo comercial, né? Muito por conta do Salesforce, né? Que foi o primeiro SaaS voltado para CRM, né? Que era no CRM. Então, o Salesforce, ele ficou conhecido mundialmente, né? Por ser um CRM e na nuvem, né? Que é o software como serviço, que era no começo ali, na segunda metade dos anos 2000, começou muito esse conceito de software como serviço, SaaS, né? E aí o Salesforce se posicionou nesse mercado e por ser um CRM em inglês, né, atendeu o mundo inteiro, ficou americano, tá, os caras uma potência, distribuíram de uma forma muito eficiente, né? Sim, sim. E daí por isso que ficou bem conhecido essa... Né? Óbvio que antes de você ter uma ferramenta, com certeza as empresas já faziam uma gestão de relacionamento com as lojas, com os clientes, né? Clientes potenciais, com a própria carteira de clientes, mas muito provavelmente através de ferramentas manuais, né? Planilhas ou sistemas que não são sistemas CRM mesmo, feito para isso, né? Sim, sim. E vamos imaginar uma loja hoje, para traduzir, para o cara que não conhece CRM, não usa, hoje ele distribui para o vendedor dele por e-mail, tá? Qual que vai ser a vantagem? Me conte, vocês, qual que é a maior vantagem hoje que ele vai ter o gestor usando o CRM para centralizar tudo? Eu acho que, até dando um passinho para trás, Joel, vamos explicar para os lojistas aqui como é que é o dia a dia de uma loja que não tem CRM, né? Que eu acho que é a maioria. A maioria não tem, tá? A maioria das lojas não tem CRM, não tem gestor de lead, não tem. Então, o cara faz um investimento em vários classificados para poder divulgar o estoque dele, para poder capturar pessoas interessadas nos veículos dele, e daí ele recebe um interesse, ele recebe um e-mail, né? Normalmente isso vem por e-mail, eu já vi alguns classificados trabalhando por SMS, tal, mas assim, a principal canal é um e-mail, né? Hoje em dia tá muito comum também o cara conseguir pegar o telefone lá e clicar e já falar no WhatsApp da loja também. Mas durante muito tempo, e ainda é o principal canal, é receber o lead por e-mail, né? Então, uma loja que não tem CRM, o que ela faz? Ela tem lojas que vão lá e pegam aquela caixa postal, a caixa de e-mail, e pede para os vendedores, todo mundo acessar a caixa de e-mail para poder pegar os leads ali e trabalhar em cima desse cliente que está interessado. Eu já vi lojas que o cara imprime esse e-mail, né? Chega o e-mail, ele imprime e dá na mão do vendedor. Nossa. Isso ainda tem bastante, né? Tem lojas que pegam aquele e-mail que chega lá na caixa postal, no e-mail da loja, e ele encaminha para o e-mail do vendedor. Daí o vendedor vai receber esse e-mail e vai ter que fazer alguma coisa com o e-mail. É comum, já vi acontecer muito. Exatamente. Então, só que o que acontece? Cada uma dessas formas de trabalho, ela deixa o dono da loja muito à mercê da equipe. Ele não sabe o que está acontecendo. Ele não sabe se o vendedor deu sequência, quanto tempo o vendedor demorou para falar com o cliente, que essa é uma métrica importantíssima, né? O quanto mais rápido você entrar em contato com o teu lead, maior é a chance, mais quente está aquele lead, maior é a chance de você conseguir converter esse cara, né? Então, o dono da loja, ou o gestor, o gerente, tal, mas normalmente uma loja média, pequena, média, tal, é o dono da loja que acaba sendo o gestor disso, né? Ele distribui para a equipe, mas ele perde o controle, né? Ele perde o controle porque não sabe se o cara respondeu, não sabe se respondeu direito. Quantas vezes, aí, que você já escutou, Alec, também, quando o dono da loja descobre que o vendedor responde, não tenho, por exemplo. Muitas. Sim. Cara, entendeu? Em cima do que você está falando, assim, antes de eu trabalhar no Revenda Mais, eu comecei a trabalhar com você em 2015, eu trabalhei numa plataforma de anúncio de um banco. E assim, o que acontecia? Os bancos fazem a loja contratar o portal de anúncio deles e gera o lead. Só que o lojista sempre paga essa mensalidade bravo, porque ele fala que não está gerando proposta para ele, que não vem proposta para ele. Então, meu cargo lá era de relacionamento, de fazer esse lojista ver aquele lead e atender aquele cliente e ver aquela proposta. Mas quando o operador do banco chegava para cobrar a mensalidade daquele portal, ele ficava bravo que não tinha venda. Então, isso que você está falando é verdade. A gente tinha que identificar para o lojista onde estavam aqueles leads, as propostas que o vendedor dele deixava para lá. Porque o vendedor, hoje mudou muito, né? Eu entrei em 2015 aqui, isso foi em 2014 que aconteceu. O vendedor, ele gostava de atender porta de loja. Ele não gostava de atender esse cliente online, essa proposta que vinha, não entrava na cabeça dessa pessoa o que era um lead, que era uma venda fácil, pronta para ele, que era o cliente procurando a loja, e não ele na porta da loja esperando a venda chegar, o cliente chegar ali. Então, assim, em cima disso, com o CRM, ele tem a gestão, o proprietário da loja, o gerente ali, quem está cuidando da equipe de vendas, entende como que está o tratamento daquele cliente, como que está o tratamento daquela venda ali.
E aí a gente tem uma outra ferramenta mais bacana também no nosso CRM, que é a questão do lojista não deixar, você falou dele imprimir o e-mail e entregar o e-mail, mas muitos agora com a modernidade do WhatsApp, aí manda o WhatsApp pro cara, ó, tem um cara aqui perguntando do carro tal, e manda o WhatsApp. Só que sempre no WhatsApp particular do vendedor. Quando esse vendedor vai embora, ele leva toda a carteira de cliente da loja embora. E aí o cara nunca entende onde estão os clientes dele, onde estão os leads dele. Exatamente. Né? E eu acho assim, eu separaria, né? O primeiro principal problema é perder o controle. Ele perde o controle do que está acontecendo com os leads. Né? Então ele não sabe se respondeu, não respondeu, enfim, tudo aquilo lá, tempo de resposta e tal. E o segundo problema, que o lojista também não se atenta nisso, é saber se o dinheiro que ele está investindo nos classificados está tendo retorno ou não. Porque o que ele faz? Ele paga lá 2 mil para um, 3 mil para outro, 1.500 para outro, 400 para outro, mas aquele portal que ele investiu 3 mil, ele tá se pagando aquilo lá ou não tá se pagando? Quantos leads ele teve daquele portal? Quantas conversões em vendas ele teve daquele portal, daquele classificados? Então, assim, o segundo problema que eu vejo com relação a você não ter uma ferramenta para fazer essa gestão de leads é você se perder no teu investimento. Você não sabe se o R$500 está barato ou está caro, ou se o 3 mil que você está investindo está barato ou está caro. Né? E o nosso CRM mensura de onde veio os leads todo dia as propostas. De repente eu estou pagando 500, não está me trazendo muito, estou pagando 3 mil no outro que não está me trazendo proposta nenhuma. Porque 2 métricas, né? Isso. Quantos leads chegam e quantos realmente convertem, que é diferente uma coisa da outra, que eu já vi em vários parceiros e mostrar, ó, Joel, a gente vai olhar as métricas, portal X me traz a maior quantidade, 50%, por exemplo. O pátio de loja me traz 10%. Quando a gente vai para conversão, o pátio de loja com 10% ganha do portal X com 50%. Para você ter noção. Exato. Mas quantas vezes você ouviu nas visitas das lojas, você também, Alec? Porque eu não gasto mais no classificados tal, porque o classificados tal traz um monte de lead, mas é tudo lixo. Isso. O cara quer trocar bicicleta, quer trocar terreno, quantas, entendeu? É isso aí. Então não adianta chegar 1.000 leads de um portal. Nossa, já recebi 1.000 leads do portal X e vendi um carro. E o principal, Robson, trabalho, também... na verdade, né? É até o contrário, né? Tá mostrando que aquilo ali tá... Exato, aquilo ali tá te tomando tempo, né? E eu até queria aproveitar e entrar agora nesse assunto, que é a gestão. Uhum. Então imagine, recebeu muito lead, um monte de lixo, e o cara não tem a gestão, ele passa pros vendedores. Uhum. O vendedor, ele vai ligar para 1, 2, 3, já viu que é lead, o cara já não tem aquela resiliência, já vai deixar de lado alguns. Agora, se o cara tem um processo alinhado, que nós aqui no Revenda Mais recomendamos, ter uma pessoa específica para bater primeiro aquele ponto que você falou de atender rápido o lead, tem um profissional que nós chamamos de SDR, mas para você, lojista, vocês chamam de pré-vendedor, é fundamental, não é, Robson? É fundamental, cara, a mudança é da água pro vinho. Você ter uma pessoa especializada em receber o lead, fazer esse tratamento desse lead, né? Ou seja, entrar em contato o mais rápido possível, acabei de receber teu contato e tal, fazer 2, 3 perguntas para esse cliente, para poder alinhar a expectativa do cliente, o que carro que ele está procurando, se é para família, se é para viagem, se é para cidade, se aquele carro que ele está interessado realmente está alinhado com aquilo que ele está querendo comprar. Perfeito. Né? Algumas poucas perguntas, você já sabe se esse cliente, em potencial, é um cliente que está no momento da compra ou não. Exato. Né? Se ele está no perfil de carro adequado ou não, e você passa essas respostas, você alimenta o teu CRM com essas respostas e passa isso para o vendedor, que recebe isso mastigado. Isso. E o vendedor vai fazer aquilo que ele sabe fazer, que é vender. E não ficar atendendo um monte de lead que não vira nada. Leads estão frios ainda, entendeu? Porque o vendedor, a função dele dentro de uma loja vai além de qualificar lead. E ele vai dar atenção pro lead ou pro cara que entrou no pátio? Vai dar atenção pro lead ou para fazer um test drive, passar uma ficha? Quem tá presencial ali, né? Exato. Então, se tem uma pessoa que tá lá fazendo essa primeira tratativa e também organizando a agenda, né, para marcar um dia para o cliente vir na loja e o vendedor tá disponível só para atender, faz total diferença. Exato. Experiência própria nossa, depois que nós colocamos esse trabalho, aumentou mais de 30% a nossa conversão. Exato. Né? Então, só rapidinho, dá uma dica que a gente fala, mas quem que eu coloco? Eu, né, por experiência, por tudo que eu vi também em estudos, não é bom colocar um vendedor que já está acostumado a fazer venda. Porque o vendedor, ele não vai vender, ele vai qualificar. Exato. Ele vai fazer a primeira etapa. Exato, o pré-vendedor vai fazer o contato e a pesquisa, fazer a qualificação e daí sim passar para o time de vendas. Exatamente. Né? Então, Joel, até finalizando um pouquinho esse tópico, o que eu queria dizer? Que tem muito lojista que fala assim, eu tô vendo o CRM X, porque o CRM X lá, Y, ele tem um negocinho que é legal, que não sei o que vai... Tá, mas você já tem CRM? Não tenho CRM na loja. Então assim, vamos lá.
o lojista precisa fazer o básico. Isso. Não interessa o CRM. Tem Isso. 30 CRMs no mercado. Se o lojista não implementar, der o primeiro passo, implementar uma ferramenta que é o CRM, junto com um processo, né? O processo de atendimento, pré-qualificação, ou seja, treinar a sua equipe para que use aquela ferramenta, pode ser a melhor ferramenta do mundo, que não vai resolver. Perfeito. E rapidinho, só para encerrar, então, para você que não tem esse processo, que alguns lojistas falaram para mim, eu não tenho esse processo e dá certo na minha loja, porque ele tem bem alinhado com o time de vendas, uma distribuição de leads, né? Então, mas mesmo assim, tem um processo lá atrás que ele fez, que o gestor falou, ó, você tem que usar a ferramenta da forma correta e dá certo. Né? Exato. Mas a gente recomenda SDR. Exato. Né? É porque às vezes esse lojista que está dando certo, ele implementou um processo, mesmo sem o CRM, mas ele tem um processo definido que ele acompanha, ele cobra e está dando certo, está convertendo, está vendendo. Então o principal é o primeiro passo, o processo. O processo. Depois do processo, a ferramenta.